Hoje é o dia desta solenidade da Imaculada Conceição, uma das festas marianas mais importantes para nós. Para nós entendermos um pequeno panorama histórico, teológico, litúrgico e espiritual desta festa que nós celebramos hoje. Festa mais do que uma festa, né? Uma solenidade, um dia de preceito para nós. Hoje nós celebramos o privilégio único que Deus concedeu somente à Virgem Maria, desde o primeiro instante da sua concepção, por graça, por mérito de Jesus Cristo, Salvador da humanidade, ela foi preservada de toda mancha do pecado original. Não é a concepção virginal de Jesus, mas é a concepção de Maria no seio de Santa Ana, totalmente imune ao pecado. É uma festa que proclama que Maria é o início da nova criação, lugar onde o pecado não reina, nunca reinou. Deus preparou uma mãe digna para o seu filho. Esta festa, né, esta solenidade, ela teve um desenvolvimento orgânico. O dogma, ele é recente, ele é de 1854. Isso é muito novo, é um dogma novo. Porém, para nós entendermos, desde os primeiros séculos, isso é datado, desde os primeiros séculos, nós temos vários textos dos padres da igreja, dos primeiros cristãos, reconhecendo em Maria uma pureza singular. Antigamente, os padres da igreja, os primeiros cristãos, chamavam Nossa Senhora de Panagia, que quer dizer toda santa, toda pura. No Oriente, nos primeiros séculos, no século VII, no século VI, se celebrava, veja que interessante, o dogma ainda não estava formado, mas já se celebrava a concepção de Nossa Senhora no ventre de Santa Ana. Depois, organizadamente, a coisa foi crescendo e originou a festa da Imaculada Conceição. No Ocidente, a devoção ganhou muita força com os monges, os teólogos medievais, sobretudo nos mosteiros. É muito interessante porque nós, aqui no Brasil, nós temos a nossa santa, né? Nossa Senhora Aparecida, que Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida. Em nós foi cultivado esta devoção, porque os países que eram imaculantistas, aqueles que tinham a graça, que tinham esta devoção, os franciscanos, por exemplo, eles eram os maiores propagadores da Imaculada Conceição. Então, os portugueses, quando eles vieram para cá, os primeiros que chegaram aqui foram os franciscanos. E por isso a devoção à Imaculada Conceição cresceu muito, mesmo antes do dogma aqui no Brasil. Por exemplo, a festa da Imaculada Conceição, ela teve origem, o dogma teve sua origem em 1854. O Brasil foi descoberto em 1500. A imagem foi encontrada em 1700. Veja que diferença, né? Antes do dogma da Imaculada Conceição, já havia a devoção da Imaculada Conceição. Muitas pessoas, muitos teólogos, teve briga entre os teólogos. Briga, quando eu falo briga, não é uma discussão para a definição do dogma. E muitos rebateram esta festa porque não aceitavam como se Nossa Senhora fosse meio que uma deusa. Como assim dizer que ela foi concebida sem o pecado original? Isso é impossível, porque todos nós precisamos ser salvos por Jesus Cristo. Então Nossa Senhora ela foi salva. Ela não foi salva por Jesus Cristo, se Jesus Cristo veio depois dela. Então isso é uma interrogação, e muitos protestantes ainda fazem esta associação. Mas entendamos, né, que existem duas formas de salvar uma pessoa. Eu salvo uma pessoa, eu posso tirá-la do pecado, por exemplo, todos nós aqui,
Como é que eu faço? Como é que Jesus Cristo fez para nos salvar? Ele vem e nos tira da lama. Imagina que você está num poço. Então ele tira você daquele poço fundo. Mas eu posso salvar uma pessoa de outra forma, também preservando a pessoa para que ela não caia no poço. Essa foi a forma que Deus escolheu para salvar a Virgem Maria, que Jesus Cristo salvou Nossa Senhora. Tudo aquilo que envolve, todos os mistérios que envolvem a vida da Virgem Maria, é por causa de Jesus Cristo. Não tem outro motivo. Nós nunca negamos que Jesus Cristo é o único mediador. Nunca negamos. Porém, nós cremos piamente que Nossa Senhora, ela foi preservada do pecado pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, por aquilo que ele viria, para aquilo que ele viria fazer, por aquilo que ele viria a ser. Os méritos já causaram esta grande graça na Santíssima Virgem Maria. Enfim, queria fazer um comentário aqui com vocês hoje, né, nessa solenidade. Não sei se vocês rezam o ofício da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é aquele famosa oração que contempla uma série de orações, uma série de devoções que nós damos, características, aliás, adjetivos que nós damos a Nossa Senhora, e nós vamos dizendo, né, que ela é aquela por quem Jesus Cristo veio ao mundo, né? Então nós começamos a dizer, né, salve, ó Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, de estrelas coroada, sois porta oriental, sois das virgens. Nós vamos dando várias características, nós vamos aumentando, alargando a devoção à Nossa Senhora, anunciando para o mundo quem ela é. Essa oração tem um grande poder para nós. Eu queria aqui colocar, peguei como ela é proclamada como o triunfo de Deus sobre o pecado desde o primeiro instante da existência, e esse hino canta, né, que Maria é esta mulher vestida de sol. Então eu quero convidar a você a escutar quantas vezes nós cantamos na liturgia, mas que talvez nós nunca meditamos profundamente, e que cada verso desse ofício é uma pequena semente de doutrina, uma forma mística, uma pregação completa. Queria pegar aqui cinco versículos aqui desta oração. Um dos versículos diz que ela é a alegria dos tristes. Ela é a alegria dos tristes. Bem, o que significa esta alegria dos tristes? E depois nós meditamos, né, que com a clemência dela, ela olha para nós e ela nos tira da tristeza. O que significa isso? Tristeza espiritual, ela não se cura com divertimento, ela não se cura com consumo, com festa. Tristeza espiritual, ela se cura com graça. A tristeza do mundo é fruto do pecado. A alegria de Maria é fruto da preservação do pecado. Ela alegra os tristes, não porque ela elimina os sofrimentos, mas porque ela introduz Deus nas dores. Onde Maria está, a desesperança não fica de pé. A alegria que ela dá não é riso superficial, mas é paz profunda. Porque tantos católicos vivem abatidos, angustiados, ansiosos, porque tentam curar suas tristezas com remédios humanos, mas esquecem que o remédio que Deus deu é a graça contida na Virgem Maria. Mas note, ela alegra com sua clemência. A clemência implica perdão, acolhimento. A clemência significa olhar materno. Quando você olha para alguém, nossa, como este homem é clemente, como esta pessoa é clemente. Não confunda clemência com passividade ou permissividade. Maria não passa a mão no pecado, mas Maria cura o pecador e conduz à conversão. Se Maria consola os tristes, nós também devemos ser consoladores. Quantas vezes nossas palavras ferem mais do que curam? Quantas vezes nós contribuímos para o desânimo alheio? No tempo do advento, esse tempo que nós vivemos agora,
sejamos esses, como Maria, agentes da esperança. Não espalhe fofoca, espalhe o evangelho. Não critique, interceda. Não acuse, resgate. Se Maria é mãe dos tristes, nós devemos ser irmãos daqueles que precisam ser levantados. Depois nós chamamos a Virgem Maria de horto de deleites, palma de paciência. Bem, o horto é um jardim. O jardim lembra o Gênesis. Eva, ela começou tudo no jardim e perdeu. Maria começa tudo com o jardim restaurado, onde o novo Adão planta a salvação. O novo Adão é Jesus Cristo. Em Maria tudo floresce: fé, humildade, virgindade, silêncio, adoração. Quando os padres da igreja falam de Maria, eles dizem sobre ela: ela é jardim fechado, fonte selada, toda bela, toda de Deus. É impossível comparar a Virgem Maria com a humanidade caída. Ela é o que deveríamos ter sido. Nós deveríamos ter sido daquele jeito, mas caímos. O que ainda pode ser restituído pela graça, o que ainda nós podemos ser pela graça. Mas o hino também não para só no horto de deleite, mas palma de paciência. A palma, ela não nasce sem luta. A palma é troféu de quem vence. Maria foi gloriosa, mas não sem espinhos. Ela ouviu as suspeitas da sua gravidez calada. Ela fugiu para o Egito com o recém-nascido. Ela vive viúva, pobre, escondida. Ela esteve aos pés da cruz, vendo o inocente ser transpassado, seu filho. Ela nunca murmurou, nunca perdeu a paz. Sua paciência é força espiritual, não passividade. É paciência ativa, confiante, perseverante. E neste tempo que nós vivemos, aprendamos a sofrer com pureza, sem reclamar, sem vitimismo, sem dramatização. Quem não suporta as pequenas contrariedades, jamais suportará a santidade. Porque provação não é sinal de abandono, mas é poda para florir. Maria é jardim, horto de deleites. É jardim de deleites. Ela é palma, ela é beleza, resistência, doçura e fortaleza. Quem quer imitar Maria deve cultivar a virtude e suportar a cruz. Depois, nós chamamos também a Virgem Maria de terra bendita e sacerdotal. Símbolo real da castidade. Maria é terra bendita porque nela somente a semente divina germinou. Só por causa disso, porque a semente de Deus germinou no seu ventre. Ela é terra sacerdotal também, não só terra bendita como terra sacerdotal, porque nela se formou o corpo de Cristo, o sacerdote eterno, o cordeiro imolado. O ventre de Maria é o primeiro altar, seu corpo é o primeiro sacrifício, seu corpo é o primeiro sacrário, seu coração é o primeiro tabernáculo. Onde está Maria está o culto verdadeiro. Onde está Maria, a igreja é mais eucarística. Onde está Maria, nasce vocação e missão. E por isso imitar Maria significa oferecer-se como sacrifício vivo. Nós cristãos não somos apenas espectadores do culto, nós precisamos ser como ela, oferendas. Maria oferece Cristo no templo com José, oferece no Calvário com dor, oferece na igreja com fidelidade. E nós escutamos que ela é símbolo real da castidade. Castidade não é negação do amor, é amor purificado, livre, total, ordenado a Deus. O mundo exalta muitas coisas: a sensualidade, a promiscuidade, a pornografia, desejo sem compromisso, prazer sem doação, e chama isso de liberdade. Mas isso não liberta, isso escraviza. Maria mostra que a pureza não empobrece o amor em nada, mas o engrandece. Ser casto é governar os afetos, dominar o corpo, a mente, viver como príncipe, não como mendigo dos próprios instintos. E neste tempo nós precisamos pedir a graça desta pureza, de imitar esta terra bendita, de imitar esta terra sacerdotal, começar com a pureza do olhar.
Não deixar que os pensamentos maus, maliciosos se espalhem. Tentar deixar que as coisas dentro de nós floresçam em atitudes. Peçamos este dom. Peçamos o dom da castidade como herança real de Maria. Depois nós chamamos Nossa Senhora de Cidade do Altíssimo, Porta Oriental, Virgem Singular. Cidade é o lugar onde Deus habita. Como Jerusalém guardava a arca, Maria guarda o Deus vivo no seu seio. Ela é a cidade do Altíssimo, porque ela é a habitação permanente da Trindade. A graça não visita Maria, a graça mora nela. E o hino chama Nossa Senhora de Porta Oriental. Faz uma referência a Ezequiel, capítulo 44. Esta porta permanecerá fechada porque o Senhor entrou por ela. Os padres enxergam nisso o dogma da virgindade perpétua da Virgem Maria. Maria é a porta pela qual Deus entrou no mundo. E uma vez que Deus passou, ninguém mais passaria. Virgindade plena, antes, durante e depois do parto. Porta que se abre para Deus, não para o pecado. Porta que dá acesso ao céu, não ao mundo. Se ela é a porta para Cristo entrar na terra, precisamos ser portas para Cristo entrar nas famílias. Vivemos em tempos de portas fechadas para Deus, casa sem oração, casamento sem sacramento, juventude sem direção espiritual. E neste tempo nós somos convidados a abrir o nosso coração, abre espaço para a palavra, para o silêncio, para a confissão, para a oração do rosário. Nós chamamos a Virgem Maria de Virgem Singular, porque não há outra igual. Ela é singular. Entre todas as mulheres, Maria é a única, irrepetível, cheia de graça. E no espelho da sua unicidade nasce a nossa vocação. Não ser cópias no mundo, mas originais na santidade. E por último, nós chamamos a Virgem Maria de lírio cheiroso entre espinhas duras. Tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. É a santidade que perfuma onde o mundo cheira mal. É lírio frágil, mas cresce. É delicado, mas resiste. É branco, mas nasce no chão. Maria floresce em meio aos espinhos do pecado da humanidade, mas jamais foi ferido por ele. Para nós entendermos que cristianismo não é fugir do mundo, mas é perfumar o mundo. Maria não fugiu da realidade, ela viveu nela, sofreu nela, amou a realidade, mas nunca adquiriu o cheiro do pecado, espalhou o perfume da graça. Nós, filhos da Imaculada, não devemos cheirar o mundo, devemos cheirar a céu. A nossa presença deve incomodar o inferno e atrair o fraco. As nossas palavras, brancas como lírio, não afiadas como espinho. Nossas atitudes, exalar Cristo, não orgulho, ciúme, competição, indiferença. Se Maria é lírio, sejamos ramos dela, frutos dela. E se ao nosso redor houver espinhos, dores, intrigas, tentações, não desanimemos, porque é ali que o lírio exala mais perfume. Bem, a Imaculada não é só contemplada, ela precisa ser imitada por nós. Os louvores que o ofício da Imaculada Conceição canta são espelhos para a minha e a sua conversão. Se ela alegra os tristes, eu devo alegrar, não ferir. Se ela é jardim, eu devo cultivar virtude, retirar as ervas daninhas do pecado. Se ela é pura, eu devo pedir castidade e renunciar ao vício. Se ela é porta, eu devo abrir-me ao Espírito e fechar-me para o mal. Se ela é lírio entre os espinhos, eu devo ser santo onde Deus me plantou. Que esta solenidade marque a mudança de nossas vidas. Que o advento que nós vivemos agora seja este tempo de transformação interior, de reforma da nossa vida espiritual. Que o Natal, em que nós daqui a pouco tempo, vamos viver, não encontre apenas casas iluminadas, mas corações
iluminados. Que nós possamos rezar a Virgem Maria, ó Virgem Imaculada, Jardim da Graça, cheia da graça de Deus, porta da luz, lírio entre os espinhos, alegria dos tristes, gera Cristo em mim. Livra-me do pecado, purifica o nosso olhar, faz-nos dóceis ao Espírito, firmes na paciência, que o teu perfume de santidade transforme nossas vidas e que o Natal do seu Filho encontre morada em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,